Olá, hoje vamos dar um rolê pela Liberdade. Quando alguém fala desse bairro em São Paulo, a imagem que geralmente vem à cabeça é colorida. Lanternas japonesas iluminando as ruas, placas escritas em ideogramas, lojas lotadas de produtos orientais, restaurantes de lamen e sushi com filas dobrando o quarteirão, turistas tirando fotos nas feirinhas de artesanato. A Liberdade é cartão postal da cidade, ponto de encontro, símbolo de diversidade. Mas se a gente parar, respirar fundo e olhar além das fachadas e dos arcos vermelhos, descobre um outro bairro escondido sob esse mesmo chão. Um bairro de luto, de sangue e de resistência negra. Alguém aí consegue imaginar como era antigamente assistir um enforcamento aqui? Tipo assim, vamos ali hoje, irão enforcar aquele negro fujão. Essa é a parte da história que raramente aparece nos guias turísticos. A Liberdade que se conhece hoje não foi erguida apenas com a força da imigração japonesa ou com o comércio asiático que floresceu a partir do século XX. Antes disso, muito antes das lanternas e dos restaurantes, havia forca, havia pelourinho, havia cemitério de enforcados. A praça que hoje recebe festivais de cultura oriental foi, durante o século XVIII e parte do XIX, um palco de execuções públicas. O que era vendido como espetáculo de punição era, na verdade, uma ferramenta de terror contra negros escravizados que ousavam escapar, resistir ou sonhar com melhores condições de vida. O nome do bairro, Liberdade, carrega uma ironia cruel. Ele nasceu não como símbolo da convivência pacífica entre culturas, mas da luta desesperada de gente negra para viver com dignidade. É nesse ponto que nossa caminhada começa. Não apenas um passeio pelas ruas, mas uma escavação de memórias enterradas. Voltemos ao século XVIII. São Paulo ainda era uma cidade pequena, de ruas de terra, distante do centro econômico do Brasil que girava em torno do ouro de Minas e do açúcar do Nordeste. Mas, mesmo distante, a cidade tinha o mesmo pilar social, a escravidão. E onde há escravidão, há sempre fuga, revolta e insubmissão. Para lidar com isso, o poder colonial ergueu instrumentos de repressão exemplares. O Largo da Forca, hoje Praça da Liberdade, foi um deles. Ali, no coração do que se tornaria o bairro, uma forca erguida em praça pública se tornou espetáculo. Negros escravizados capturados após tentar a liberdade eram enforcados sob os olhos de uma população convocada a assistir. A execução não era apenas punição, era a pedagogia do medo. O recado era claro. Quem desafiar o sistema não sobrevive. E, como todo regime autoritário, a exibição do castigo tinha tanto peso quanto o castigo em si. Ao lado da forca erguiam-se pelourinhos, colunas de pedra onde escravizados eram amarrados e açoitados até perder os sentidos. A praça que hoje vende cultura como lazer já foi cenário de gritos, correntes e dor. E se a história da cidade tivesse sido contada com honestidade, a Liberdade seria lembrada como um memorial de resistência negra, não apenas como um enclave oriental. Não muito distante dali, outro espaço guardava as marcas desse passado. O Cemitério dos Aflitos, também conhecido como Cemitério dos Enforcados. Localizado atrás da atual Catedral da Liberdade, ele era destinado a sepultar os corpos dos executados e daqueles considerados indesejados pela sociedade. Escravizados, pobres, condenados. Não havia luxo, não havia rituais religiosos completos. Era o destino final daqueles que o sistema não queria lembrar. O Cemitério dos Aflitos é um símbolo de como a morte negra era tratada com o descaso, mas também da como a memória foi apagada. Durante muito tempo, o local ficou abandonado, até que pesquisas arqueológicas recentes trouxeram à tona ossadas, lembrando ao Brasil que ali repousam as vítimas do mesmo sistema que sustentou a riqueza colonial. Hoje, quando se fala do bairro, poucos citam esse cemitério, mas ele é a parte essencial da história da Liberdade. A terra sobre a qual se ergueram prédios, lojas e restaurantes foi regada pelo sangue e pelos corpos de negros que ousaram resistir. Entre tantas histórias de sofrimento, uma em particular se transformou em mito popular, a de Francisco José das Chagas, conhecido como Chaguinhas. Ele era soldado, homem negro e livre, que em 1821 liderou uma revolta pedindo melhores salários e condições de trabalho para sua tropa. Não era um escravizado fugido, mas um cidadão que exigia dignidade. Ainda assim, sua ousadia foi considerada inaceitável. Condenado à morte, Chaguinhas foi levado ao Largo da Forca. No dia da execução, milhares de pessoas se reuniram.
O povo já via em Chaguinhas um símbolo, e o acontecimento se transformou numa catarse coletiva. A corda foi ajustada, o corpo suspenso, mas a corda se rompeu. A multidão gritou: liberdade! Nova tentativa. Outra corda, outro rompimento. O povo acreditava ser sinal divino. Mais de 10.000 vozes pediram sua vida de volta, mas a ordem de cima era clara. Era preciso mostrar que resistir tinha preço. Na terceira tentativa, a execução foi concluída. Chaguinhas morreu, mas a memória dele não. Esse episódio marcou tanto que deu nome ao bairro. O grito de liberdade ecoou com força suficiente para batizar o espaço onde ele caiu. A ironia é que, com o tempo, a narrativa foi suavizada. Poucos lembram que a liberdade tinha raiz no enforcamento de um negro. O símbolo virou apenas palavra, esvaziada de sangue e dor. O bairro da Liberdade, ainda no século XIX, passou a ser habitado por libertos e descendentes de escravizados que buscavam sobreviver na cidade. Era periferia, era zona de resistência e de marginalização. Essa ocupação negra, entretanto, nunca recebeu o mesmo destaque que teria, décadas depois, a presença asiática. A história que se ensina, que se vende ao turista, começa quase sempre com os imigrantes japoneses, apagando as raízes negras que de fato deram origem ao bairro. Esta forma de narrar não é acidente, é escolha. O Brasil construiu sua identidade nacional, muitas vezes apagando ou silenciando as contribuições e os sofrimentos da população negra. A Liberdade é um exemplo concreto desse processo. A memória oficial prefere exaltar a chegada de imigrantes trabalhadores, o colorido das lanternas e o exotismo das culturas asiáticas do que lidar com a brutalidade da escravidão e com a violência que fundou o espaço. O resultado é um bairro que, embora tenha nascido de gritos de resistência negra, se tornou símbolo de outra comunidade. Enquanto caminhamos pelas ruas da Liberdade, entre as lanternas japonesas e as lojinhas lotadas de produtos importados, é impossível não pensar no contraste entre o que vemos hoje e o que o bairro representou para os negros que o fundaram. O Largo da Forca, o Cemitério dos Aflitos, o Grito de Chaguinhas, tudo isso nos lembra que a liberdade não é só um conceito físico, mas também simbólico e econômico. Porque se a liberdade foi negada ao negro na história, ainda hoje, em muitos aspectos, ela é limitada, especialmente quando se fala de dinheiro, patrimônio e autonomia financeira. O negro brasileiro vive há séculos uma luta silenciosa e constante contra sistemas que buscam aprisionar seu corpo, sua mente e também sua carteira. Se na liberdade colonial o cinto de opressão era literal, correntes, chicotes e forcas, hoje ele se manifesta de formas sutis, mas igualmente poderosas. Juros altos, salários desiguais, dificuldade de acesso a crédito, endividamento e discriminação financeira. A liberdade financeira, portanto, é a extensão moderna da liberdade que os ancestrais clamaram no Largo da Forca. E é aqui que a história do bairro se conecta com a necessidade de emancipação econômica do negro no singular. Imagine o negro de hoje caminhando pelas ruas da Liberdade. Cada comércio, cada mercado, cada banca de produtos asiáticos representa uma oportunidade que ele não teve durante séculos, mas também representa desafios. O capitalismo moderno não é neutro, e o acesso a oportunidades ainda é desigual. Assim como Chaguinhas precisou lutar para que sua voz fosse ouvida, o negro moderno precisa lutar para que seu dinheiro trabalhe a seu favor. A liberdade financeira não é apenas ter dinheiro no bolso, é ter controle sobre ele, é poder escolher como e onde investir, é proteger-se contra as armadilhas de juros abusivos e dívidas impagáveis. É, enfim, garantir que nenhuma instituição ou sistema financeiro possa aprisionar sua capacidade de decisão, assim como a sociedade colonial aprisionava corpos negros em praças públicas. Tornar o patrimônio em escudo e em ferramenta de crescimento, sem depender de migalhas de um sistema que, historicamente, marginalizou essa população. O primeiro passo para conquistar a liberdade financeira é consciência. É saber quanto se ganha, quanto se gasta, onde se perde dinheiro desnecessário e quais são os riscos reais de cada decisão financeira. Para o negro no singular, isso significa assumir responsabilidade sobre o próprio dinheiro e rejeitar a narrativa de que sempre haverá alguém para proteger ou salvar. A liberdade econômica é construída, não concedida. O segundo passo é planejamento e educação financeira. Investir, mesmo que em pequenas quantias, criar reserva de emergência, entender investimentos básicos, controlar despesas e evitar dívidas desnecessárias. Para um negro que nasceu e cresceu em um sistema que historicamente negou acesso a oportunidades,
Cada centavo economizado representa um pequeno passo em direção à liberdade, assim como cada ato de resistência representava um passo em direção à dignidade na liberdade colonial. O terceiro passo é geração de renda própria. Empreender, vender produtos, criar serviços ou mesmo investir em habilidades que aumentem a renda. Assim como os ex-escravizados que ocuparam o bairro no século XVIII buscavam reconstruir suas vidas, hoje o negro precisa reconstruir seu próprio capital. Cada iniciativa econômica é uma forma de afirmar que ele não está à mercê de um sistema que sempre tentou limitar sua liberdade. Caminhando pela liberdade, podemos perceber a continuidade da luta. Se ontem havia correntes físicas, hoje existem correntes financeiras. Mas assim como a história mostra que resistência é possível, basta lembrar do grito coletivo por Chaguinhas, da capacidade de reconstrução dos libertos no bairro. A liberdade financeira também é alcançável com estratégia, disciplina e coragem. E se essa mensagem fez sentido para você, não guarde só para si. Compartilhe com alguém que precisa desse poder. Às vezes, uma palavra pode mudar tudo. Seguimos.